Fala galera, hoje eu tô aqui com o questionário de autoavaliação de hipomania, tá? A pedidos dos seguidores eu vou fazer esse questionário com vocês. Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico, especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Antes de mais nada, eu tô bem, tá gente? Fiz alguns vídeos ali do hospital na UTI porque eu tava sem nada pra fazer mesmo, né? Então, comecei a fazer vídeo, pra passar o tempo. Mas eu tô bem, tá gente? Eu tomei um remédio que não me fez bem, tive uma reação alérgica e fui parar no hospital. Mas vamos para o questionário de autoavaliação de hipomania. Antes de mais nada, gente, você não pode se dar um diagnóstico, ainda mais um diagnóstico como esse, tá? Porque os outros diagnósticos até é mais fácil de você se autoavaliar. Você vê que eu coloquei escala de avaliação de TDAH, escala de avaliação de autismo, né? Mas hipomania, eu confesso que eu estava um pouco receoso de fazer esse vídeo. Por quê? Porque existe muita anosognosia no caso de bipolaridade. Então a pessoa não reconhece os próprios prejuízos causados pelos sintomas psiquiátricos. Então é muito difícil de alguém fazer uma autoavaliação de hipomania. O ideal é que você se consulte com um psiquiatra, tá? Mas a gente vai dar uma olhada aqui no questionário e vai tentar responder algumas dúvidas a respeito do que seria sintomas de hipomania, tá bom? Então, em diferentes períodos durante a vida, todos sentem mudanças ou oscilações em energia, atividade e humor, altos e baixos ou para cima e para baixo. O objetivo desse questionário é avaliar as características dos períodos altos ou para cima. Então, antes de tudo, como que você está se sentindo hoje em relação ao seu estado normal? Muito pior que o normal, um pouco pior que o normal, nem pior nem melhor que o normal, um pouco melhor que o normal ou muito melhor que o normal. Tá? O normal é muito subjetivo, mas geralmente uma pessoa eutímica, quer dizer, sem sintomas psiquiátricos de mania nem de depressão, ela tem um nível de atividade motora e de humor que são condizentes, né? Quer dizer, ela não está nem super agitada, nem super debilitada e deprimida. 2. Como você é normalmente comparado com as outras pessoas? Independentemente de como você se sente hoje, por favor, conte-nos como você é normalmente comparado com outras pessoas, marcando qual dos seguintes itens melhor o descreve. Então, comparado com outras pessoas, meus níveis de atividade, energia e humor são sempre mais estáveis e equilibrados. Geralmente são maiores. Geralmente são menores. Frequentemente passo por períodos de altos e baixos. Então, comparado com outras pessoas, meus níveis de atividade, energia e humor são maiores, são menores. Frequentemente passo por períodos de altos e baixos, né? 3. Por favor, tente lembrar de um período em que você esteve no estado para cima. Como você se sentia na época? Depois responda todas as questões a seguir, independentemente do seu estado atual. Então, todas as outras questões vão ser respondidas com base em como que você se sentia quando você estava para cima. Em tal estado, preciso de menos sono. Sim ou não? Se você precisa de menos sono quando você está mais feliz, isso é um sinal de que talvez você possa ter. Lembra, né, sempre muito reticente em relação a isso, porque a gente não dá diagnóstico assim online sem uma avaliação, tá? Eu posso avaliar pessoas online, eu posso fazer até avaliações neuropsicológicas online, mas eu não consigo avaliar uma pessoa que eu não entrevistei. 5. Eu me sinto com mais energia e mais ativo. Sim ou não? Se você se sente mais ativo e com mais energia, é possível que você talvez tenha bipolaridade. 6. Fico mais autoconfiante. Sim ou não? Porque, enfim, uma coisa é você estar alegre, outra coisa é você achar que você consegue dar conta de tudo, né? E querer resolver tudo num dia só. 7. Me entusiasmo mais com o meu trabalho. Sim ou não? Geralmente as pessoas têm um nível de atividade no trabalho que é eutímico, que é normal. Se você fica mais entusiasmado com o seu trabalho, esse é mais um sinal. 8. Fico mais sociável, faço mais ligações telefônicas, saio mais. Sim ou não? Porque, gente, pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, geralmente elas têm aquilo que a gente chama de verborragia
né? E arborização do pensamento. O que isso significa? A pessoa fica falando sem parar, sem dar chance para o outro falar, e ela fica pulando de um assunto para o outro. 9. Quero viajar ou viajo mais? Sim ou não? As pessoas, quando estão em estado de mania ou hipomania, elas frequentemente fazem gastos sem refletir muito. Então ela viaja. 10. Tenho tendência a dirigir mais rápido ou a me arriscar mais enquanto dirijo? Sim ou não? Gente, se você está feliz, você não necessariamente vai se arriscar mais, tá? 11. Gasto mais ou gasto dinheiro demais? Sim ou não? Também é comum que você fique que nem bêbado, né? Pagando as coisas para as pessoas. Se isso acontece com você, você possivelmente, talvez, tenha uma bipolaridade. Me arrisco mais em minha vida diária, no meu trabalho e em outras atividades. Esse é o 12. Sim ou não? As pessoas não costumam se arriscar mais porque estão mais felizes. 13. Fico mais ativo fisicamente nos esportes. Sim ou não? 14. Planejo mais atividades e projetos. Sim ou não? 15. Tenho mais ideias, fico mais criativo. Sim ou não? As pessoas que são bipolares nessa época, que elas estão em estado de mania, elas frequentemente têm essa percepção de estarem mais criativas. E daí, já vi vários casos da pessoa começar a aprender uma língua estrangeira, da pessoa começar a aprender um instrumento musical e ficar até de madrugada estudando, né? Aí dorme umas 4 horas, acorda no dia seguinte se sentindo bem e continua a estudar ou vai trabalhar. 16. Fico menos tímido ou inibido? Sim ou não? Então, não é comum que as pessoas fiquem mais desinibidas quando estão felizes. Se você fica mais desinibido e faz amizade com estranhos quando você está feliz, é um sinal de que você talvez tenha transtorno afetivo bipolar. Uso roupas / maquiagem mais coloridas e extravagantes? Sim ou não? 18. Quero me encontrar ou de fato me encontro com mais pessoas. As pessoas em estado de mania, muitas vezes elas têm aquilo que a gente chama de hipersexualização. Não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás teve um mendigo, Givanilson, que ficou com uma pessoa que era casada. Aquela pessoa estava em surto de mania. Tá? 19. Fico mais interessado em sexo e ou tenho desejo sexual aumentado. Sim ou não? Não é comum que você tenha mais interesse sexual só porque você está feliz ou num momento para cima da sua vida. 20. Paquero mais e ou fico mais ativo sexualmente. Sim ou não? 21. Falo mais, como eu falei, né? A verborragia. Sim ou não? 22. Penso mais rápido. Sim ou não? 23. Faço mais piadas ou trocadilhos quando falo. Sim ou não? 24. Eu me distraio com mais facilidade. Sim ou não? 25. Eu me envolvo em muitas coisas novas. Sim ou não? Essa questão da distratibilidade, né, gente? As pessoas que estão em surto de mania, frequentemente, elas têm uma disfunção executiva. Então, a pessoa age de forma mais impulsiva e acaba sendo distraída por estímulos externos com mais facilidade. 26. Meus pensamentos pulam de assunto rapidamente. Sim ou não? 27. Faço coisas mais rapidamente e ou com maior facilidade. Sim ou não? 28. Fico mais impaciente e ou fico irritado mais facilmente. Sim ou não? Por quê? Pessoas que estão em estado de hipomania, elas costumam ficar mais irritáveis durante esse período. 29. Posso ser cansativo ou irritante para os outros. Sim ou não? 30. Eu me envolvo em mais discussões e disputas. Sim ou não? 31. Meu humor fica melhor, mais otimista. Sim ou não? Bebo mais café. Sim ou não? Fumo mais cigarros. Sim ou não? É muito comum que pessoas com transtornos psiquiátricos tenham tabagismo, tá? Bebo mais álcool. Sim ou não? Uso mais drogas, sedativos, tranquilizantes, estimulantes, entre outras. Sim ou não? Frequentemente, pessoas com transtorno afetivo bipolar têm histórico de uso de drogas. Não é regra, mas
é comum, muito comum. Inclusive é uma das coisas que acende meu sinal de alerta. Porque a gente está fazendo uma entrevista ou fazendo uma psicoterapia com alguém. A pessoa começa a falar, não, eu tenho problemas com jogos, eu tenho problemas com dívidas, eu tenho, sou muito sexual em determinadas épocas da minha vida, eu fico trocando de parceiros, né, e uso drogas. Aí você, porra, é bom você fazer uma avaliação. Impacto 36. O impacto dos seus altos em vários aspectos da sua vida, começando pela vida familiar. Positivo e negativo, positivo, negativo ou nenhum impacto. 37. Na vida social. O impacto dos seus altos é positivo e negativo, positivo, negativo ou nenhum impacto. O impacto dos seus altos no trabalho é positivo e negativo, positivo, negativo ou nenhum impacto. 39. Recreação. É o impacto dos seus períodos, dos seus altos sobre a sua recreação. É positivo e negativo, positivo, negativo ou nenhum impacto. 40. Como as pessoas próximas a você reagiram ou comentaram seus altos. Positivamente, encorajando ou apoiando. Neutras, negativamente, do tipo preocupadas, aborrecidas, irritadas ou críticas. Positivamente e negativamente, ou nenhuma reação. 41. Via de regra, qual foi a duração dos seus altos em média? 1 dia, 2 a 3 dias, 4 a 7 dias, maior que uma semana, maior que um mês, ou não posso julgar, não sei. Para mania, se eu não me engano, são 7 dias, tá? Que a gente avalia o período de alto, que dura 7 dias. Você sentiu tais altos durante o último ano? Sim ou não? Então, se sim, por favor, calcule quantos dias você passou nesses altos nos últimos 12 meses. E levando em conta todos os dias, foram cerca de X dias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, se alguém de vocês tem sintomas psiquiátricos que são semelhantes ao transtorno afetivo bipolar, procure uma avaliação com um profissional. Não se dê um diagnóstico só porque respondeu uma escala de uma determinada forma, mas eu espero ter esclarecido alguns sintomas comuns da bipolaridade para vocês, tá? E qualquer coisa estamos aí, tá bom? Um abraço. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não estivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.